Alô, alô, boas tardes a todos. Cá estamos para mais um Livens, eu e o Mr. Buda. Vou convidar aqui o homem. E não é que eu aceitei? E que é? E não é que eu aceitei? Tu convidaste e eu aceitei? Espetáculo, mano. És grande gajo tu, mano. És mesmo fixe. Chamaste? Estavas de alguma coisa? Como é que é, my friend? Tudo fixe? Tudo bem, né? Hoje estou aqui Acho que com um vamos setup falar... um bocadinho diferente do comum. Com a minha Gibson e com o meu Marshall. E afinado em standard. Estás a ver? Isto, um gajo vai envelhecendo e as coisas vão indo ao sítio. Ficando mais homem, cada vez mais homem, mais homem. Ai, caralho. E tu, o que é que tens para contar hoje? Opa, olha, tenho andado em pinturas no estúdio e andado assim com a vida um bocadinho do avesso. Tanto é que só acabei o thumb da nossa stories do direto ontem à noite. Já não tinha... Aliás, vamos ter que comunicar melhor aqui aos nossos amigos e queridos ouvintes. Nós vamos fazendo estes diretos todas as quartas-feiras às 4. Daí o nome Quartas às 4. Os diretos ficam disponíveis também no nosso canal de YouTube conjunto que se chama Tudo Começou com a Guitarra. Ficam disponíveis uns tempos mais tarde. E os diretos, que eu esqueci-me de pôr isso no Stories e tive as perguntas sobre isso, tipo, e onde é que eu vejo isto? Porque não diz que é um live no Instagram, realmente. Portanto, é semana sim, semana não, no Instagram de cada um de nós. Portanto, hoje é no do Vítor, para a semana será no meu, e vamos sempre alternando isto. De maneira a manter-nos mais ativos e criativos na busca pelas redes sociais. Sei lá. Parece-me bem. Efetivamente. Hoje tínhamos decidido dar-vos umas dicas sobre técnica de guitarra e eu estava aqui a pensar no que falarmos. Só deves ter para aí 8 livros, no mínimo, sobre este. Posso recomendar por capítulos e tudo organizadinho.
Primeira aula. Aula número 1 de guitarra. Com phaser. Eu tinha pensado em falarmos sobre o slap na guitarra e o uso do auto-A, do pedal auto-A, ferramenta crucial. Curiosamente, eu estava aqui a pensar e eu nunca fui um gajo muito ligado à técnica, ou melhor, eu sempre gostei de música algo desafiante tecnicamente, mas o meu threshold, o meu limite de técnica terminava nos Dream Theater e nas bandas onde só havia técnica. Quanto a mim, claro que há gente que discorda disto, não é? Todos temos direito de estar errados. Sei lá, eu gostava de Zeppelin e é uma banda que eu acho tecnicamente evoluída e durante muito tempo achava os Beatles medíocres porque não, eram tecnicamente não evoluídos. Exato. Demorei algum tempo a perceber o interesse dos Beatles, o que não tira mérito nenhum aos Beatles, tira-me mérito a mim. Demorei algum tempo a perceber isso. Ou até o tu um bocadinho mais novo, né? Exato. Demorei tempo demais a perceber isso, mas sei lá, sempre gostei de Hendrix, de Zeppelin, Deep Purple, bandas que eram Pink Floyd, bandas que eram evoluídas tecnicamente, os Supertramp, sei lá, Dire Straits, Sting, cenas, mesmo os Metallica, era uma das bandas que eu gostei, mas curiosamente a minha entrada na música foi pelos Nirvana, e então eu tenho sempre esta dualidade de não ligar muito à técnica, nunca fui gajo de estudar horas e horas de um exercício para ter aquela técnica brutal, sempre fui mais do som, da cena sónica, da cena da experiência, sem ser aquele preguiçoso que é, não, pá, a minha cena é mais sónica, estás a ver? Que é com quem não toca um caralho, e por isso tenho 8 pedais de distorção e 12 delays e faço... Exato. Exato. Estou agora numa cena mais experimental, é normalmente começa experimental. E, portanto, eu estive nestes dois extremos, nem no extremo do só curtir técnica e técnica pela técnica e ser bué de rápido e tapping e não sei o quê, porque perdia-me, não sei, nunca me motivou, perdia um bocadinho o interesse, mas também nunca fui só da cena sónica e de fazer sons e ruídos com a guitarra, sempre curti aquele meio termo, que se calhar vai para o Hendrix, para os Red Hot, para os Pearl Jam, todas essas bandas tocavam fixe, mas não eram o Yngwie Malmsteen. Mesmo o Satriani, eu achei piada durante algum tempo ao Satriani, algumas coisas. Há um disco do qual já falamos aqui, que é um disco de blues que eu acho do caraças, do Satriani. Pronto, é um disco muito menos técnico dele, que no entanto tem altas cenas técnicas e isso eu acho piada, que é tipo, de repente ele tem, no meio daquela música, tem uma cena técnica que é do caraças para a música. O Robin Ford, por exemplo, também tem isso. O Miles Davis tem isso também. Ou seja, eu gosto dessa cena técnica quando tu... Ou do Tom Jobim, por exemplo, é um bom exemplo do gajo técnico. Que aquilo é altamente complexo, mas soa reboçado mental. É tipo, a cena mais básica do mundo. Garota de Ipanema. Esse é um tema de elevador. Depois estudas a harmonia da cena e estudas tudo o que está por trás daquilo e é tipo, filho da gajo, é incrível como é que ele faz uma cena tão difícil soar tão bem. Tão simples. Soar. Fácil. Exato. Aquilo soa nada, soa uma música de elevador básica do básico. E não é nada básico. É tudo menos básico. Não é? Então eu sempre estive mais nisso. Portanto, estava aqui no dilema de, ok, o tema de hoje, para quem estava mais distraído, é dicas para melhorar a técnica da guitarra. Eu tenho sempre aquela máxima de que a principal cena, a coisa mais importante na música é a música. Simples. E tudo o resto é uma... Se queres tocar numa banda tipo Dream Theater, tens que ter técnica. Não dá para tocar Dream Theater sem ter técnica. Pronto, se queres ir para esse caminho, precisas de um determinado nível de técnica. Se queres ir para o fado, precisas de outro tipo de técnica, mas não precisas, se calhar, de velocidade. Precisas de outro tipo de expressão. Se queres estar no blues, precisas de uma expressão também diferente. E se calhar é menos técnico em termos de velocidade, mas é muito técnico em termos tímbricos, em termos de dinâmica de nota, de intenção de nota. A técnica tem muitas
Normalmente a técnica é confundida com rapidez, Pois. mas a técnica, no fundo, é tudo que tu utilizas para fazer uma determinada coisa. Não é? Pregar um prego diz técnica, não é? Claro. E não necessariamente é uma cena mega evoluída. Portanto, as minhas dicas, contando que tu faças a parte mais técnica rápida, que eu já sei que tu tens coisas dessas na manga, as minhas dicas técnicas vão ser assim até mais conceptuais do que concretas, mas porque já estou a contar que tu tens o exercício 33 escrito em tablatura e... Por acaso já há muito tempo que não me sento a praticar técnica por técnica, como fiz muito tempo quando era mais chaval. Mas ao ter feito isso quando era um bocadinho mais novo, hoje em dia tenho essas ferramentas para poder usar ou não. É tipo como quem aprende uma arte marcial. Podes sempre escolher não usar. Ir à boca a um gajo, né? Não é fácil. Atenção que essa cena que tu dizes não é nada fácil, porque a técnica é inimiga do feeling, por norma, eu acho. Ou seja, o difícil na música não é saber tocar, é saber não tocar. Aí é que eu acho que é a parte difícil. Porque o saber tocar é óbvio, não é? Quanto mais rápido tocas. Isso é óbvio. O que não é óbvio é escolher quando é que tocas aquilo e quando é que não tocas aquilo, não é? Essa parte parece... Tipo, ok, eu sei tudo, agora posso tirar. É tipo a cena do jazz, não é? Lembras-te daquilo que falávamos do jazz? Eu achava também que um gajo tocando jazz tocava tudo, que os gajos de jazz improvisam, sabem as escalas todas, sabem tudo. Portanto, tu a partir de fazes qualquer coisa. E não é bem verdade, porque para tocar jazz tens que ter um mindset que é, por exemplo, muito diferente do rock. E se tu trabalhas o mindset do jazz, não consegues tocar rock. Porque o rock exige uma rudeza diferente, exige volume, exige atitude, que tu trabalhas para eliminar. No jazz tu procuras suavidade, tocar muito rápido, volumes baixíssimos. Se estou na bateria, por exemplo, é gritante. A malta do jazz, é incrível a técnica que tem, porque eles tocam cenas rapidíssimas, com um controle técnico brutal. O normal aquilo é difícil, tu usas força para atingir aquilo, né? E eles conseguem fazer isso só com técnica. Portanto, estão sempre a treinar, estar equilibrados com um contrabaixo, que é um instrumento baixíssimo. No rock isso não existe, né? Aliás, o Billy Gibbons diz que a maior invenção do século XX na música foi o baixo elétrico. Exato. Que permitiu existir o rock. A partir do baixo consegue estar mais alto, tudo pode estar mais alto. Já não é para a guitarra, né? Então já pode ter a guitarra, trazer mais volume e as baterias tocar é mais forte, e portanto isso deu origem, segundo ele, e é uma perspectiva engraçada. Um gajo nunca pensa em rock, baixo elétrico. Não é na que vem à cabeça, mas é o que é. Sem o Precision Bass não havia rock, porque as guitarras não podiam estar naquele registro. Tinham que estavam antes, né? Exatamente. Mas sim, só isso dá pano para mangas, só essa parte do assunto, né? Portanto, o utilizar ou não a técnica, ou quando é que se deve utilizar, ou quando é que se deve tocar pouco, quando é que se deve tocar muito, em termos de velocidade e de notas e tudo mais, dá pano para mangas. E acho que muito disso aprende-se e vai-se melhorando ao gravar. Não sei se concordas ou não, mas quando se grava e quando estamos a fazer arranjos e sinto que cada vez, quanto mais mergulho dentro da cena de gravação e de arranjos e de produção e disso tudo, mais percebo onde é que devo tocar, como é que devo medir essa cena de... Eu acho que a gravação é o oposto do concerto. Não é? O concerto é uma massagem ao ego. A gravação é uma tortura do ego. E o concerto gravado é o quê? É uma desgraça. Tu já estiveste e depois ouves a gravação e tipo... Show tão fixe lá no sítio e afinal está cagado. Mas eu, pelo menos para mim, é essa feeling sempre que eu tenho. Um gajo está a tocar e estás a curtir o vibe do concerto e a alimentar-te daquela energia toda e da cena fixe de tocar com outras pessoas e do público
Pronto, e o mindset é muito diferente. E depois, quando te ouves gravado, quando estás a fazer arranjos e tudo, cara, porque é que eu toco fora de tempo? Como é que eu atraso? Como é que eu estou a adiantar? Como é que eu vou conseguir acertar nesta nota? Este sol está uma cagada. Porque estás ali numa lupa que no ao vivo não existe. Coisas evaporam e imediatamente, mal tu tocas aquela nota, ela nunca mais existe, não é? Nunca te aconteceu o contrário? Pensares que uma cena não está muito fixe e depois vais ouvir e está fixe? Às vezes também me acontece. Eu gosto bué do que toco depois de não me lembrar do que quando tocar. É uma boa cena. Sim, sim. Enquanto eu tenho esta visão assim, não, exato. Eu já ia com isso. Mas eu nunca gosto do que faço. Sou-me sempre mal. E depois, quando me esqueço do momento em que estava a tocar, ou seja, quando já não me lembro o que é que eu senti quando toquei aquilo, tipo, isto está fixe, este som é fixe. Eu lembro-me de não curtir, não estava a curtir, mas está fixe. Porque eu não sei para onde queria ir. A cena eu sinto sempre ficar aquém eu queria ir para um sítio e não saiu bem aquilo, estás a ver? Eu queria fazer aquela nota, não foi bem aquilo, mas cena fixe também. Até porque a estuda não é à toa, não é? Eu pelo menos penso nisso. A minha técnica é o meu ganha-pão nos dias em que a minha inspiração não existe. Está tudo mal, eu pelo menos um concerto fixe consigo fazer. Não vou fazer um concerto mega inspirado, mas não vou fazer uma bosta de um concerto. Não estou escravo da minha inspiração. Não vou curtir, muito provavelmente. Vou estar ali a debitar notas e a tocar cenas que não é uma cena, pronto, não estou a sentir aquilo e a tirar prazer daquilo, mas não estou a fazer uma cagada, né? Quem me contratou, outro dia contratei o Buda e foi uma merda ao concerto, não posso. Até chegou aqui, estava a tocar tudo ao lado, as notas tudo ao lado. Foi tocar em mim mal, e o caralho. Aí está uma coisa que nunca ninguém disse. Contratei o Buda, mas o gajo chegou aqui tudo ao lado. Olha, tudo de mal. O gajo tem de estudar para quando não tens talento, tens trabalho, pronto. Não é? No fundo é equilíbrio, porque a inspiração é muito dependente de muita cena, não é? Portanto, às vezes está tudo altamente e está tudo a correr bem, outras vezes não está tudo a correr bem, mas não dá para teres não é possível ter, para mim, não faz sentido ser profissional da música e ter dias a 0% e dias a 100%. Não existe isso. Um gajo tem que estar ali nos 80% e depois podes ter uns dias a 100 e uns dias a 75, uma cena assim. Dias a 150? Não és menos 75 és um amador. Exato. O 75 dá um valor à sorte, mas menos que um X não é concebível para mim em nenhuma atividade profissional. Não é? Um gajo pode, há dias que não correm tão bem. E depois há cenas castiças que há dias que tu sentiste que era fuleiro o concerto, foi tudo mal, depois vais ouvir e é fixe. Até estava fixe. Tu é que não estavas a sentir a cena, não te estava a saber bem, não é? Mas estava fixe. As gravações acontecem-me para caraças isso. A cena de um gajo achar que o take fixe foi aquele, depois vais ouvir, e até o take fixe era o anterior, e tu sentiste muito mais a cena no... O talento é o melhor amigo. Um bocadinho. Agora estás a ver já tudo direito? Yes. Perdi-te. Há bocadinho. Está aqui o David a dizer que o talento é o pior amigo do trabalho. Eu tenho também uma cena que dizia muitas vezes ao meu amigo Fred, que é, e ele é que dizia esta frase, mas a frase até se aplica mais a ele. O bom é inimigo do ótimo. É? Quando um quer cena mega perfeita, normalmente estragas uma cena que estava altamente. Acho que e a gravar, cada vez tenho aprendido mais isso também, no seguimento daquilo que tu dizias há pouco. O erro é alta cena. Um QB de imperfeição dá-te é aquilo que distingue a música programada da música humana. Porque os sons de bateria são incríveis hoje em dia dos softwares de tipo, esqueço-me sempre do Tune Track, a marca, como é que se chama? Superior Drummer e o Easy Drummer.
os sons, os timbres já são incríveis, já soam a baterias realíssimas. Há ali qualquer cena que não está certo com aquela repetição. Então, se tu desenhares a bateria, muitas vezes faço MIDI, tipo tudo no grid, aquilo soa algo de estranho, algo de muito estranho. E sei lá, nós tocamos um instrumento que é imperfeito por natureza, que é a guitarra, e este ré soa a ré de guitarra e é desafinado. Mas é assim que o ré soa. Tanto que a guitarra é capaz de ser dos instrumentos mais difíceis de samplar, precisamente por causa disso, por ser tão imperfeito e tão tátil, não é? Tão... Sim, sim. Ainda ontem estava a ver um vídeo do Paul Davis a experimentar uma guitarra mega azeiteira, contrastes assim, tipo, a fazer S e o caralho. E eles estavam a questionar, a falar exatamente isso, que a guitarra soa a teclado. Ok. Porque está tão entonada, e eles estavam a tocar, tipo, um a tocar uma tele e ele a tocar essa guitarra. E fazem tipo acordes de barra, coisas deste género, simples, não é? E a dele parece uma harpa, um teclado, sabes? Não soa a guitarra, não soa a este acorde. Soa muito definido, tudo, as notas, não há confusão harmónica. Muito engraçado. Nunca tinha pensado que mudaria o tempo. Mas muda, claro, porque isto é um instrumento temperado, não é? Exato. Dito isto, eu com a minha Telecaster tinha uma música de Mundo Cão que era um arranjo só, tipo aqui nas 3 cordas de baixo, nos 4. Já não sei tocar a música, mas era qualquer coisa tipo... coisa deste género. E naquela altura gravamos acorde a acorde. Eu afinei, tive que afinar a guitarra, o gajo estava a produzir, estava a flipar, porque a guitarra não estava muito bem afinada, e a corda sol, sobretudo na tela, não é mega afinada. E então, neste tipo de cenas em que tu estás a mexer e sempre a andar meio tons e o caraças, cada vez que faz um acorde... mais para cima, mais desafinado. Exato. Então era tipo, ok, afinava a guitarra para este acorde, tocava este acorde, depois afinava a guitarra para este e fiz o arranjo todo assim. Pá, agora percebo onde é que tu vais buscar a tua inspiração para produzir. Not. Já lá estive. O primeiro dia do Monstro Mau, eu editei todos os baixos com bombos, está tudo editado, tudo. Baixo e tarola, baixo, bombo e tarola, estão todos juntos, colados na batata. Porque sim, porque dava para fazer. Claro, exato. E depois comecei a não curtir aquele som, estava-me a soar artificial, e eu não entendi porquê, e quanto mais fui gravando, mais fui percebendo, ok, estas... Pá, quando um gajo fala destas flutuações, não falo de pregos, não é? Às vezes o pessoal confunde, tipo, pá, erros é fixe, dá uma cena analógica. Sim, flutuações é fixe, e erros, são pregos, sou a mala. Não é? Exato. Que há malta que vem depois dos preguiçosos. A brigada dos preguiçosos, normalmente são os que fazem música depois. Então, pá, isto é... Jimi Hendrix também tinha erros, sim, nos discos que não saíram. O pessoal confunde. Ele disse, não, este da música nem pensar que vai para o disco. E ao vivo, por exemplo, o erro que foi ter aquele gajo das congas no Woodstock, por exemplo, foi um erro completo. O homem não estava lá. Tanto é que esse é o momento. Eu disse outro dia isso ao meu filho. Se quiseres saber o que é uma trip de LSD, tens que ver porque aquele gajo não está no mesmo planeta que o resto das pessoas. Ou melhor, havia lá vários naquele planeta. Sim, de certeza. Mas há uma altura que o Hendrix vai ter com o gajo e diz-lhe assim, olha, senta-te aí um bocadinho, diz-lhe qualquer coisa assim deste tipo, lá isso, senta-te aí um bocadinho, e o gajo senta no chão, encostadinho ao stack do Hendrix. Espetáculo. Que devia grande ideia. Olha, e com isto tudo ainda não falamos muito assim de técnica, quer dizer, já falamos muito de técnica, mas não mostramos assim nada. Queres começar? Ou queres que comece? Pode ser, eu na verdade não pensei assim em nada e não tenho nada preparado. Há várias coisas que gostava de falar. Lá está, há bocado tocaste no assunto interessante, que a técnica não tem necessariamente que ser velocidade, não é nada disso. Né? Basta ser, por exemplo, ter um bom vibrato, também é técnica, ou bons bends, ou tudo isso. Portanto, quando se fala de técnica, se calhar pode-se confundir com essa cena e não é necessariamente isso. Então, olha, um guitarrista de blues com um mau vibrato, mesmo ou sem vibrato, por muito bem que toque tudo, não vai soar fixe à partida, não é?
Pois, eu até tenho uma pergunta para te fazer então em relação a isso, que eu não tenho resposta para isso. O que é a técnica de vibrato? Eu sei que tu tens um livro. Vibrato Book. The Book of Vibrato. Era bom. Vou-te explicar. Porque eu uso vibrato, mas não é nada consciente. Nunca pensaste nisso, né? O vibrato não é pensado, é o que eu sinto. E eu sei que tu tens um vibrato pensado de certeza. Ou pelo menos sabes o que defini-lo. Eu nem sequer... Eu vejo vibrato, portanto, aqui com 2 pontos que vale a pena explorar um bocadinho. Que é a velocidade do vibrato. Esta é a tua dica número 1, então. Exato, digamos que sim. É a velocidade do vibrato, né? A velocidade a que tocas o vibrato e a amplitude a que o tocas, né? Portanto, o vibrato pode ser mais lento e pouco amplo, né? Pode ser mais rápido e pouco amplo na mesma, né? Como pode ser mais amplo e mais lento. Como pode ser mais rápido e amplo e tudo mais, né? Portanto, o over the top que será... que é o vibrato. Mas para caraças, aquele vibrato garria e rápido. Muito louco, muito cavalo. Exato. Agora, como é que usas isto? Portanto, eu vejo a cena desta forma. Como é que usas isto musicalmente? É contigo e tem a ver com as tuas influências e tem a ver com aquilo que tu... Escolhes isso, tipo, vou fazer um vibrato lento. É consciente? Nada. Okay. Zero. Nunca penso nisso. O que é certo é que se me for ouvir de volta, por exemplo, se for uma coisa mais... É mesmo... É uma ferramenta para meteres cá fora aquilo que estás a sentir, de certa forma, como as outras todas. Sim, claro. Mais excitado, vais fazer um vibrato mais rápido e mais amplo, não é? Exato. Vais fazer um vibrato mais lento e se calhar menos amplo, ou até mais amplo. Exato, passará muito por aí. Olha, tu tens a cena dos Kings na manga. Eles têm 3 vibratos diferentes, literalmente. Sim. É provavelmente a cena mais diferente que eles têm uns dos outros. Talvez, sim. Será a cena dos vibratos. Consegues exemplificar os 3 vibratos? Não necessariamente, mas consigo chegar talvez perto de algumas coisas. O B.B. King tinha um bué conhecido, que é a cena do Butterfly, que ele abria assim. O B.B. King tem aquela cena de abrir assim os dedos. Não sei se já reparaste alguma vez. Ele abre assim, tira o polegar daqui. Onde isto vai? Este gajo é maluco. Aprendam, rapazes, vale a pena. Já lá fui a essa da disso toda. Tá bom. Como é que tu sabes essas merdas? Sabes como é que eu saco o vibrato à B.B. King? Eu ouço e soa-me assim, tipo... Mas lá está. Eu tenho que o fazer assim. É a maneira que dá. É o vibrato no dedo... Normalmente o pessoal faz o vibrato no dedo da frente, não no dedo de trás. Né? Se calhar é isso que caracteriza também o vibrato dele, não é? É isso mesmo. Não é tão... É mais na pausa para trás, não é? Exatamente. Exato. Pronto, lá está. Sabia isso, mas não sabia explicar. O Albert possivelmente seria mais lento. Normalmente, para tocar cenas do Albert, eu afino a guitarra 2 tons abaixo. E ajuda bem porque a tensão fica muito mais laça e então dá para fazer os bends e os vibratos todos. Portanto, ele fazia mesmo isso, afinava com cordas standard, sei lá, 9 ou 10 ou assim. É o que se pensa que ele usava, pelo menos em baixo, né? Nas mais finas. Ele afinava desta forma, portanto, 2 tons abaixo. Para a malta que tiver curiosidade, basta ir à procura de vídeos dele e ver onde é que ele está a tocar e ver que não bate certo com a afinação standard. E o vibrato dele seria talvez mais lento um bocadinho. Talvez um bocadinho mais nesta onda. E mais, eu chamo a esse vibrato nervosinho. Exato. A cara dele é sempre mais tremida, mesmo o Albert Collins também tem um bocado esse... Yeah. Assim meio... Albert Collins é talvez mais nervoso ainda do que... Sim, ainda mais, porque é muito atacado. Exato. O coisa tem o... E tem outra coisa que não é o vibrato, que é o bending, que anda parecido com o vibrato,
mas que em vez de ser a vibrar a nota, não é? Estás a caminho da nota seguinte, não é? Ele tinha Que eles o- não, vibrar. isso. Precisamente por ter as cordas tão laças, há notas que te parecem que são que ele está a fazer nos trastes e afinal ele está a fazer pre-bends. Ou seja, faz o bend antes de chegar à nota e aquilo parece que ele está a pisá-la, mas não, é em bend. Tinha muita coisa dessa. E talvez do Freddy. Freddy talvez fosse assim o mais standard nesse aspecto, penso eu, em termos de vibrato. Um bocadinho mais para o rápido, também talvez. Aqui a tocar aqui com o fingerpick à Freddy. Faz algum tempo, isto é daquelas coisas que ficas algum tempo sem fazer e perdes logo a cena. Um bocadinho mais standard, talvez. Penso. Ou seja, acho que é alto exercício para se fazer quando se está à procura de cena de vibrato, né? Ir ouvir vários guitarristas curtas e ir à procura de perceber como é que estavam lá. Ok. A cena do metal também tem muito o vibrato nos solos, não é? O metal, e mesmo nos riffs, o metal tem sempre aquela cena de fazer o. Quando sustens a nota, tens ali um vibrato rápido, não é? A cena de Pantera e tudo. É mais amplo, não é? Do que, por exemplo, no blues. Seria mais tipo. Sei lá. Bom, tenho aqui mais perto de uma distorção de heavy metal é o fuzz. Então vou ligar. Talvez mais nesta onda. Olha, estás a ficar todo pixelado. Estás todo pixelizado ou pixelado lá, seja. Nada a fazer, my friend. É a minha internet a fazer já estou nos dados e tudo. Lá. Mas está fixe, está. Fica assim meio. Estás a ver? Tipo 4 bits. Exato. We like that. Ok, então a minha primeira dica de tocar é uma dica bem mais conceptual, apesar desta dos vibratos também ser bastante conceptual. E antes de ir para a minha dica, o que é que tu recomendas a alguém que queira estudar vibratos e que esteja a entrar nesse mundo? O que fazer? Ouvir discos e tentar imitar? Sim, sem dúvida. Primeiro perceber a mecânica, né? do que é que implica fazer um vibrato, portanto a posição da mão e tudo mais. Mas depois ouvir e tentar emular. Como seria a minha dica para tudo. Não, mas podias ter um segredo qualquer, cortar bué de batatas e fazer um caldo verde e isso dá-te muito mais técnica. Até me estou a lembrar de outras, mas não posso dizer porque... Tipo Karate Kid, estás a ver? Ter uma cena e lavar bué de carros. Exato. Assim. É um vídeo de uma antiga, não há outra maneira. É isso mesmo. Ok, então a minha dica que demorou-me N tempo a fazer é usar a palheta de algumas maneiras. Demorou tempo a atingir. Eu uso estas palhetas, este formato mais standard, acho eu. Acho que é o mais normal de todos. Eu gosto bem deste material, do Dell 500, acho que é assim. E tenho as... Ai, cortou rosinha! Que paniscas! Espera. Pronto. Gosto bem destas palhetas. É que por as palhetas, a espessura que eu gosto, ou seja, esta marca... Que é isto aqui? Esta até é de madeira. Esta marca tem palhetas... madeira é de homem. Madeira de homem. E tenho de cor, que não é tão de homem, mas pronto. Quer dizer, é de homem, mas não é o de homem que queremos ser. Eu, pelo menos, bonito. peço ao senhor para não me pôr nessa situação. Posto isto, esta marca Dunlop, que é uma marca nova agora a começar no mercado, a diferença de espessura das palhetas muda a cor. E esta eu usei durante muito tempo, é uma 2mm, que eu gosto muito para tocar single notes e tudo, é altamente, quase parece um polegar, timbricamente.
E o feeling é mesmo fixe, é super cool. Dá-te um overtone meio grave. A diferença. Esta tem mais este barulho. A outra, como é muito grossa, tem um timbre. Só é tramada, porque para fazer coisas tipo. É difícil. Pá, não que eu use muitas vezes pique rápido, mas, por exemplo, sei lá, para tocar coisas como o King of the Games Room, o refrão que é. É muito mais esforço na mão direita, tenho que soltar imensa palheta para ela ser aparentemente macia. Então tenho andado a usar 96 ou 114, normalmente 96, depende depois da espessura das cordas. Mas são todas rosas, a partir daqui é tudo rosa, uma maldição do caraças. Esta, por exemplo, é mais fininha, a 114 também. Eu, por acaso, não curto nada a cor de rosa. Não Depois tenho nada. depois das rosas vêm as branquinhas, que são aquelas assim, papel. Estas não têm. Estas, olha, assim, papel é esta, que é mais cor de rosinha. É para bom. Isto é 46. Mas espera aí, também tenho. Tenho aqui a minha caixa das palhetas. Aqui a minha gaveta das palhetas. Ora bem. Já fiz merda? Não. Depois tem aqui umas palhetas todas XPTO e o caraças. Pronto, tem aqui uma série de palhetas. Mas a dica é... A palheta tem 2 sons que eu demorei montes de tempo a descobrir. O som do tip, que é o normal. É o que nós usamos sempre. Mas se tocares de lado, a palheta é quase mais grossa. Ou seja, quase tens 2 espessuras com a mesma palheta. E 2 feelings. Eu normalmente acabava por gostar. Depois eu tenho aqui alguma das... Olha, esta de madeira, que era do mesmo tamanho, já ficou gasta. E já fica quase um triângulo. E é onde eu gosto mais da palheta, só que depois é uma fase mesmo rápida, porque depois quase que deixa de ser interessante, porque já é gasta demais. Mas um dia pensei, tipo, pá, se eu tocar de lado, é parecido com uma palheta gasta, ainda por cima tenho 2 lados, portanto, quando gastar este, tenho o outro. E o timbre é mais diferente, ou seja, eu costumo usar muito a palheta quando quero tocar mais single notes, quando estou a tocar licks, tipo... Quando eu tocar cenas mais precisas e focadas numa nota, toco com o lado lateral. Quando estou a tocar mais normalmente, tipo acordes... A palheta assim dá mais facilidade, tem mais zona de ataque, não sei porquê. Assim é mais difícil o toque. E só esta, para mim, foi alta ser a técnica que nunca tinha pensado muito bem, ou seja, estás sempre a girar a palheta de um lado para o outro, né? Pô-la com o bico ou pô-la com a lateral. Mas é uma cena que me ajuda imenso a fluidez, tipo se estiveres a tocar arpejos ou coisas mais licks, mais jazzísticos, tipo... Cenas mais Caulfieldadas, tipo... Eu costumo ir mais para isto do que para a palheta. A palheta com a ponta é para tocar as cenas mais rock and roll, mais a abrir. É mais aberto o som, é menos jazzístico, menos quente. Portanto, é uma dica mega simples, mas que muda para caraças o feeling. Aliás, a própria palheta em si, acho que é uma cena técnica super underrated em inglês. Como é que se traduzirá isto para português? Subvalorizada? Subvalorizada. Ou seja, o pessoal que compra cordas e cabos, e mesmo os cabos já são uns nerds como eu. Mas guitarras e pedais e amps e o caraças. E uma das cenas mais diretas de ação com a guitarra é a palheta. Ou os dedos, é optares por tocar com palheta. Tu ainda há bocadinho fizeste a cena do Freddie King e puseste a cena de dedo, não é? Faz uma diferença enorme no timbre. Faz toda a diferença. Da abordagem ao instrumento, do feeling, de tudo. Vais tocar outra coisa.
E é uma cena mega. Uma das grandes diferenças dos Kings é a mão direita, a cena técnica de mão direita. Uma das grandes diferenças no timbre deles, né? E no approach deles é essa. Exato. Ou seja, e é uma cena que custa 1€. Podes comprar 10 palhetas diferentes, gastaste 10 euros e tens 10 opções tímbricas. Sem dúvida. Muito diferentes, não é? É uma cena que... Tanto na elétrica, né? Mas na acústica, por vezes ainda se nota mais, porque aí é mesmo tipo equalização. A acústica é gritante mesmo. Gritante. Aliás, eu em estúdio, como tu sabes, gosto sempre de ter tipo montes de palhetas e um gajo vai experimentando parte a parte. Exato. O que é que funciona naquele arranjo. Se queres um som mais fininho, uma palheta tipo esta, 46, é altamente. Tens uma cena super brilhante, super harpa. Tens os agudos todos lá em cima, tens uma cena super shiny. Se tiveres uma palheta tipo esta de 2mm, pode parecer estúpido para a guitarra acústica, é do caraças, são acordes. Olha, aqui se eu desligar a guitarra deve-se notar. Está-se a notar bastante. Esta funciona como guitarra shaker. Exato. É diferente do texto. Guitarra shaker é um bom nome. Eu uso muitas vezes, tipo, aqui ficava fixe um shaker e não é um shaker, é uma guitarra que está a fazer só com nota. Guitarra shaker. Vou começar aqui nas sessões de gravação, vou começar a meter essas faixas de guitarra chamadas guitarra shaker. Eu chamo guitarra shaker. Shaker. Quando ela não quando não é para ouvir uma guitarra, é só para teres ali um chique, só que a seguir a harmonia. É altamente. É muito fixe. Tipo, super high pass, né? Claro. Cortar bué de graves, só para ter mesmo aquela... No fundo é um shaker com notas, basicamente. Exato. Está a fazer uma função rítmica, a ajudar o prato de choques ou a dar shine, normalmente com uma cena tipo brilhante à música, dá uma coisa mais... E a palheta é mega, mega crucial nisso. Né? Yes. Pode-se tocar acordes na acústica numa elétrica? Magic Strat sempre. Isso não vale 50€, Magic Strat. Vale 50€. Exato. Eu arranquei para as Jazz 3, nunca mais voltei. Ou é isso ou dedos. Não conheces, bem não, a Jazz 3? Não conheço. Não sei quem é. Não sei quem é essa pessoa. Gosto para caraças. Destas aqui, em especial. Estas são as que eu Ultex, ou caraças? Soam bem para caraças. Tenho umas normais. Esse tamanho para mim nem sequer consigo agarrar. Eu tenho, as minhas mãos são... Tem piada que eu uso isto. Eu não consigo melhor com os 3 dedos aqui. Não cabem. Ai, tanto não me lixem essas palhetas, eu fico à procura delas. É tipo, eu não tinha uma palheta. Está aqui. Estava ao lado da unha. Mas, verdade seja dita, por exemplo, em trio pago é a palheta que eu uso. Isto, já serei? Já 3 normal. Porque, como eu toco 99% de dedos, toco a palheta aqui. Não é? Já experimentaste esta, que é um bocadinho maior? Ou seja, isto é normal? Sim. Não, acho que não sou ao mesmo. Não acho tão fixe também. As pequenas têm um timbre altamente. Eu adoro o timbre pequena. Só que é muito pequena para mim. Estou sempre nos pinch harmónicos com essa palheta. E esta, em termos de timbre, é muito fixe mesmo. Mas tem piada que eu tanto uso isto como uso isto. Não tem grande coisa a ver. Pois. Anda entre as duas. Estas palhetas são mesmo caso. Eu tenho milhares de palhetas. Tenho montes, até porque gosto de experimentar coisas novas. Tenho estas da Iron Pix, Iron Age, que são todas XPTO. Olha, tenho esta de marfim, por exemplo. E eles têm palhetas altamente. A que eu mais gosto deles é esta. Que é uma palheta bem normal. Bonita, pá. Tem estas. Estes gajos têm palhetas todas XPTO mesmo. Esta aqui custa para aí 12€. Talvez a mais XPTO que tenha é esta aqui. Ofereceram. E pique. E tem um timbre do caraças essa palheta. Se for igual a pensar. É muito fixe. Tem assim um timbre. Fixe, mas é um bocadinho demasiado para mim já. Pois é fixe para
coisas, é fixe para single notes, para tocar assim coisas quentinhas, tipo melodias quentes, mas não dá para mim para fazer um gig com uma palheta dessas. Vejo mais rápido. E eu com a 2 milímetros adoro o som, toquei muito tempo com ela. Foi durante muito tempo. Aliás, toquei tanto que depois cheguei a comprar um pack de 72 palhetas, ou não sei o quê, que ainda tenho para aí 73. Poupadinho como tu és. E cresceu uma, duas devem ter juntado. Estas eu gosto para caraças, mas dei conta que cansava-me para caraças a mão direita, porque tens de estar sempre a ter um controle enorme de tensão que fazes na mão para poder ter a palheta solta, ter um bocadinho mais stiff. No fundo, a rigidez, e pode ser a dica 2 da palheta, a rigidez da palheta também depende de quanto a apertamos. Não é? Se tiveres uma palheta dura, tu com uma palheta dura consegues, se soltares, ela fica quase mole. Não é? Se ficares dura, ela não mexe. Com a palheta mole, ela é sempre mole. Há um paralelismo qualquer para ir a ser feito nessas coisas que estás a dizer, mas eu não quero entrar por aí. Mas nem sempre dura é a melhor situação, não é? Passa à frente. Então, você para uma semi-rígida. Uma semi-rígida é muito bom. Tem alguma flexibilidade, o que é permitir a cantos onde as outras não vão. Boa! Mas se apertares bem, ela é rígida. Pronto. Tudo se tocares de lado, se puseres de lado, ela até anda de lado. Estamos à frente. Exato. Qual é a tua segunda dica? Mais. Olha, poderia ser... Portanto, há bocado falei sobre vibratos. Talvez a cena lógica a seguir será o bend, né? E, portanto, acho que ter controle sobre conseguires fazer meio tom... aliás, começar num quarto tom, né? Portanto, aquele bendzito que se usa muito no blues, né? E na guitarra elétrica no geral. Quarto tom, depois meio. É lá, estás a arriscar. E ter controle sobre esta cena e os pre-bands, por exemplo, que é muito fixe também. O pre-band, eu aprendi o pre-band no solo do Alive dos Pearl Jam. Começa logo com o pre-band. Ok. Que é uma cena maluca quando ouves falar disto. Então, mas como assim? Tem que chegar à nota e ainda estou a ouvi-la, né? É de caraças. É memória muscular, né? E varia com as guitarras, ou seja, tens que... Eu, por acaso, não tenho um attachment muito grande, não estou agarrado a uma guitarra, porque toco sempre com muitas guitarras diferentes. Sim. Então habituei-me, é aquela cena do gajo que aluga carros, montes de carros, nos arrenta caro para caralho. Exato. O gajo começa a conduzir montes de carros, depois já não tens assim a cena do... Pá, o ponto de embreagem deste carro é um bocado difícil. Agora, quando só conduzes um carro... Caraças. Mas esse solo do Alive tem... Tem logo este... Começa logo com dois... Fogo. Eu lembro do tempo que eu demorei a aprender esta cena, que era mega difícil, porque tens que agarrar a nota logo certa antes de saberes onde é que aquilo... Claro. Onde é que aquilo começa. Claro, exato. Algum truque para os bendings que recomendes? Truque? Epá, não... A ideia também é só consiga sair daqui tipo, a poder praticar alguma coisa para além destes. Eu diria, o que às vezes dou, quando dou aulas à malta, o que dou para fazerem, especialmente se for portanto, se a pessoa estiver no início de uma introdução aos bands, o que dou é qualquer coisa do género, portanto, fazer estes vários bands que eu estava a fazer como exercício, né? Portanto, o quarto tom,
cenas até ganhar o controle e... Podes tocar esta música, não é? Só com bom bending. Eu não vou fazer. Vou aguentar. Mas isto pode ser uma boa cena. Bom, e fazer nas cordas todas, porque nas várias cordas de atenção que as cordas oferecem é sempre diferente. Eu quero ver o pessoal a fazer na corda Mi, assim aqui em cima, no terceiro traste. Exato. Bending de 2 tons. Daí a cena a cena genial do Albert King, que eu nunca percebi como é que ele conseguia fazer aquilo, e o gajo afina 2 tons abaixo. Claro. Mas... tenho uma Strata em Ré, 1 tom abaixo, e já é manteiga, tipo com 0,9 em Ré, e é brutal o feeling da guitarra, é brutalíssimo. Realmente o vibe de tocar. Eu tenho a minha Jimi Hendrix que experimentei afinar em Ré, tipo, já agora vou experimentar com o Machine Gun em Ré, e eu adoro a cena daquele gravalhão do... Por exemplo, este o gajo faz isso, não é? Faz. Outro tema fixe que o pessoal pode praticar, se não te importas que eu me meta no teu exercício, é o Dazed and Confused. São bendings de meio tom, mas que te obrigam a saltar de sítio. E eu o que recomendo sempre ao pessoal a tocar bendings é saber a melodia, saber para onde é que vai a nota, porque às vezes o difícil da pessoal é que as pessoas pensam que o bending é simplesmente subir a nota, é fazer e depois dá isto tipo estás a tocar uma nota e o que tu queres é chegar à nota, não é? Portanto... Exato, tu tens de saber qual é a nota que vais, não é só mexer a corda, não é? Exato. Outra coisa também para o pessoal, eu duvido que haja mega principiantes aqui, mas pode acontecer. Um bending para cima ou para baixo, a corda só sobe. Exato. Exato, só sobe. É que nós nunca, a única maneira de descer o pitch da guitarra é com um vibrato, não é? Com um tremolo, tipo Bigsby ou com qualquer outra coisa, porque na guitarra em si nós não conseguimos baixar o pitch, só conseguimos subir, não é? Só conseguimos esticar mais a corda, não a conseguimos afrouxar. Né? Yes. Mas sim, pegando nisso que estavas a dizer, portanto, é fixe ter. Eu vejo sempre a cena um bocado assim. Portanto, é porreiro ter um exercício que foca-te só na técnica. Mas o fixe mesmo, fixe, é ires à procura de uma coisa que tu gostes de tocar, de uma música, de uma canção que tu gostes, de uma coisa que te diga alguma coisa e praticares aquela técnica com isso, né? Pois. Opa, eu ir à procura de alguma coisa que tenha bandos que aches fixe e ires tentar sacá-los. Ou então pegares numa melodia tipo... fazer uma coisa tipo... Exato. Não é? Tu sabes qual é a nota para onde vais, então, e a melodia é tão clara na tua cabeça que sabes que tens. Estás mal, tem que ser... Ou... é? Subir os 2 bendings, conhecendo bem a melodia, facilmente usas o vibrato como uma ferramenta para chegar àquela nota, não é? Exato. Ou, obviamente, sacar uma música de alguém e... Olha, Magic Swan está a tocar aqui numa cena interessante, o vibrato do Steve Vai, que é igual ao vibrato da guitarra clássica, de certa forma. Quer dizer, é uma mistura entre o vibrato da guitarra clássica, que ele vai fazendo assim para cima e para baixo e portanto, ao mesmo tempo a puxar a corda ou para cima ou para baixo também. E realmente faz um bocadinho de diferença. Eu lembro-me, não sei se ainda sei fazer isso ou não. Já não. Mas na guitarra clássica lembro-me dessa cena. O vibrato da clássica realmente vai um bocadinho de nada para baixo por causa desta técnica. Sim.
É uma cena ténue, muito, muito, muito ténue mesmo. Mas é interessante. E pronto, lá está. Epá, eu faço para baixo, faço assim. Pois, O braço. Da maneira que... Então, assim, um exercício mais técnico. Uma cena que eu costumo fazer... a cena técnica que eu costumo usar normalmente é tocar em um instrumento, qualquer que seja, tem uma grande componente de memória muscular, né? De habituares o teu corpo ao instrumento e a executar ordens no instrumento. No caso da guitarra, a cena mais difícil de fazer é, para mim, é teres a precisão exata das duas mãos, ou seja, não pode haver flames. Se houver flames, a nota é diferente. Se eu tocar... Se a minha mão direita tocar depois da esquerda carregar na corda, tu ouves a nota primeiro. Nem se consegues fazer isso mal, já, não é? Não é fácil. Mas é uma ferramenta, ou seja, se eu quiser fazer uma coisa... É uma ferramenta. Mas o truque é conseguir fazer. E todos nós temos um threshold, temos um limite de velocidade, de rapidez, em que conseguimos fazer isto. No meu caso, a minha mão esquerda é mais lenta que a minha mão direita. Não sei se isto é para toda a gente, mas eu consigo estar mais rápido com a mão direita e a esquerda não acompanha. Então, uma das cenas que eu costumo fazer para treinar exercício, e não é uma cena que eu me sente e vá a fazer, mas sei lá, vou dar uma aula por Skype e cheguei 2 minutos adiantado à aula. Então sou capaz de estar aqui enquanto não está na hora e estou a fazer... A tentar levar a minha mão esquerda ao limite, porque a direita vai conseguir mais rápido, de certeza, e tentar dar sempre isto. E isto é uma cena de insistência, é uma cena que não paras de fazer a partir de um certo ponto. É uma cena que podes continuar sempre a fazer e é sempre benéfico teres mais velocidade. Eu não sou um gajo da técnica, mas não vejo mal nenhum. Também não gosto de ser um peco, de ter uma frase que eu não consigo tocar, porque não tenho técnica suficiente para isso. Não é? Então acho que a técnica deve ser sempre um exercício a fazer. E eu faço um exercício de salto de corda, que é basicamente tocar o dedo 1 aqui. Tu vês-me bem, eu tenho os comentários em cima da minha mão, mas acho que isto depois no YouTube bem, não é? Yeah. Ainda por cima tem este som altamente louco, super. Ou... E eu normalmente faço desafios para mim próprio, de exercícios parvos, só para me obrigar a ter que tocar coisas esquisitas, para poder ter destreza muscular, né? Ter coisas tipo 2 notas na corda de cima, 2 na de baixo. E depois ao contrário. Que são exercícios nada musicais, mas mega memória muscular de desenvolvimento da... Outras coisas que faço são pentatónicas neste género, tipo fazer... Qualquer coisa meio riff, não é? Que montes de vezes dão música. Claro. Às vezes a brincar, tipo, olha, isto é alto riff, tipo, sei lá, tenho um... Olha, falta 20 segundos. Isto é o Living and Loving the Blues, é o riff final. E foi um riff que surgiu assim.